Vamos repercutir um vídeo aqui que o 247 está trazendo a notícia que nas redes a virada do Boulos já começou. E chamando atenção para um dado interessante, né? O Bolsonaro sumiu, até quando o Nunes vai escondê-lo na campanha? Esse é um detalhe interessante, né? O Bolsonaro está sendo escondido tanto pelo Nunes em São Paulo quanto pelo Melo aqui em Porto Alegre. Não sei como é que está nas outras capitais, não, né? Porque em Natal lá, aquele ser abjeto, né, que enfrenta a Natália Bonavides, é um bolsonarista ferrenho, né? E talvez por isso exatamente a Natália Bonavides tenha virado já nas pesquisas e vá vencer em Natal. Tenho certeza que a Natália Bonavides e o Evandro Leitão vencerão. São Paulo vai ser uma eleição bem difícil de fazer um prognóstico, né? Mas acho que Boulos pode vencer. E Porto Alegre, eu acho que seria a eleição mais difícil dessas 5 para nós, né? Acho que o Lúdio também vencerá aquela figura abjeta também do Abílio Brunini em Cuiabá. Mas vamos soltar esse vídeo aqui, ó, pessoal. Vamos começar a repercutir aqui. Você botou um título aqui que é um pouco do que a gente estava conversando aqui com o Paulo na finalização, antes de entrar a vereadora Jorge, que o título que você botou aqui para mim é: a eleição ela só acaba quando termina, né? Os dados recentes aí divulgados mostram uma vantagem forte e concreta de Guilherme Boulos sobre Ricardo Nunes. Explica para a gente. Eu estou me referindo a uma matéria. Pessoal, chegar aqui, ó, deixa eu pedir, dei uma pausa aqui para pedir para vocês deixarem a curtida e dizerem no chat de que cidades estão assistindo, tá? Isso aqui é bem importante para nós. Da Folha de São Paulo de hoje, e que acompanhamento daquela consultoria Palver, nos mais de 90 mil grupos públicos de WhatsApp analisados pela Palver, essa consultoria analisou a troca de mensagens. Então, a cada 100 mil mensagens trocadas da plataforma, você tem 87 que mencionavam o apagão. E as acusações entre o Boulos e o Nunes também se reproduziram nas redes sociais. Na segunda-feira da semana passada, dia 14, a proporção de mensagens era de mais ou menos 80% favoráveis a Boulos, enquanto 20% seguiam uma linha de argumentação mais favorável a Nunes. Então, foi um massacre, basicamente, tanto que você veja que houve uma perda considerável de votos do Guilherme Nunes, do Guilherme Boulos. Ele teve um avanço considerável, uma perda considerável de votos do Nunes no Datafolha, que é a pesquisa que está fora da curva aí, estava dando 22 pontos de vantagem, caiu para 18, aumentou a rejeição. Essa pesquisa Datafolha, eu tenho dados aí, eu ainda estou investigando, mas eu acho que tem coisa errada aí. Tem um fio da meada para puxar aí. Já trouxemos aqui no canal, né? Já trouxemos aqui no canal sobre essa pesquisa da Datafolha. Altos indícios de fraude, né? O próprio Boulos já denunciou aí a Datafolha. E assim, né, pessoal, eu tenho falado muito sobre pesquisas e tenho dito que todas as pesquisas a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, né? Claro que a gente analisa, claro que faz parte deste processo todo, mas a gente tem que partir dessa premissa que as pesquisas erram demais, né? E a gente não pode deixar se guiar tanto as nossas atitudes como as nossas opiniões pelo conteúdo dessas pesquisas, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que essa queda da vantagem do Nunes, nessa pesquisa, o Quest já veio com números que são o seguinte, veja só, Boulos com 33 e o Nunes com 45, na pesquisa Quest. Muito bem, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. O que significa o quê? Que os 45% do Nunes podem ser 42%. E os 33% do Boulos podem ser 36%. Ora, 36 para 42 são 6 pontos de diferença. Porém, como é segundo turno, se o Nunes perde 3, o Boulos ganha 3. Então, o Boulos só precisa avançar 3 pontos percentuais para empatar com o Nunes.
E aí tudo pode acontecer. Tem jogo, uma eleição que um dos candidatos avançando 3 pontos num cenário como esse, ele pode chegar lá, só que nós estamos jogando a toalha, né? A gente precisa ver, tem muita gente jogando a toalha, e essa pesquisa da Datafolha, ela veio de uma forma que colocava um cenário tão distante. O Lula já venceu a eleição com 48%, e Tucano com bem menos rejeição, né? O Datafolha já exagerou em tudo, aí exagerou na rejeição, deu 58%, era 48%. Então, eu acredito que realmente a coisa não esteja resolvida. Inclusive, gozando que nas Globos a situação está diferente da imprensa paulista. No G1 eu estava vendo um programa aí, todo mundo dizendo que a eleição de São Paulo ninguém pode falar a sério que está resolvida, sabe? A questão é que aqui na imprensa paulista, Estadão e Folha, para ser mais claro, a coisa é muito... voltou a ser o que era antes do Bolsonaro, sabe? Está quase lá. Críticas direto, ataques direto, mentiras sobre a economia, mas o fato é que a eleição não está terminada aqui em São Paulo. Tem jogo ainda. Existia um detalhe interessante sobre as pesquisas aí, pessoal, e falar de novo algo que eu já tinha falado aqui, né? Na semana seguinte, nos dias seguintes à eleição do primeiro turno, começaram a sair já essas pesquisas aí de segundo turno, e apontando uma longa diferença para todos os candidatos de direita, em todas as cidades, né? Fortaleza, Natal, São Paulo, Rio Grande do Sul. E praticamente só os candidatos da direita cresceram, né? O resultado era praticamente o mesmo que saiu das urnas, com os candidatos da esquerda crescendo ali 2%, 3%, e os candidatos da direita crescendo 20%, 30%. Como aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, o candidato Melo cresceu 20 e tantos por cento e a Maria do Rosário cresceu 3%. Né? E aí o que eu disse? E está sendo nítido já isso aí. Que com o andar da carruagem, com o passar das semanas, a boca do jacaré ia fechando. E fechando, e fechando, e fechando, e iam se aproximando dos resultados, até a gente chegar na pesquisa de véspera da eleição, que são as pesquisas que vão sair agora aí na quinta, na sexta-feira, dando praticamente empates técnicos. Praticamente empates técnicos. E qual é a realidade que a gente já tem? Natal e Fortaleza, a gente já está com ou empate técnico ou a virada do candidato da Natália Bonavides, no caso em Natal, que já virou em algumas pesquisas. Tá? Fortaleza, a gente viu hoje saiu uma quest com empate total ali entre o bolsonarista e o Evandro Leitão. Eu estava vendo agora, o Lúdio, já saiu uma pesquisa aí que o Lúdio encostou, tá 2 ou 3% atrás, o que, se considerar a margem de erro ali, é um empate técnico, né? Então, está se confirmando algo que eu falei, pessoal. E assim, a pergunta que fica, né? Quem é que lembra, no dia da eleição do segundo turno, ou até do primeiro turno, quem é que lembra da pesquisa eleitoral de 3 semanas antes, pessoal? Ninguém. Ela se dilui no tempo, essa pesquisa que sai 3 semanas antes, 4 semanas antes, dando uma vitória fácil do candidato da direita. Ela se dilui, ela é esquecida, mas ela deixa, sim, consequências muito danosas para o procedimento eleitoral, que é a desmobilização da militância, o pessoal já não sai para a rua de bandeira, já não vai nos comícios, já não vai nas manifestações, alguns nem vão votar por causa dessas pesquisas aí que indicam uma eleição definida, né? Então, digo e reafirmo, não se pode confiar em pesquisas, quem sabe naquelas de véspera. Porque naquelas de véspera, um instituto, para não ficar tão queimado, ele tem que se aproximar da realidade. Então, olhos bem abertos aí para essas cidades onde está dando que a direita já ganhou. Vamos ter bastante atenção em relação a isso, e eu quero aqui, na quinta e na sexta-feira,
ver com olhos bem abertos essas pesquisas que sairão aí nos últimos dias. As pesquisas estão muito esquisitas, mais uma vez. Claro, o mais provável é o quê? Estatisticamente, o mais provável é que o Nunes vença. Mas, por exemplo, ele está escondendo fortemente o Bolsonaro. Porque ele tem dados, evidentemente, que mostram que se o Bolsonaro aparecer ao lado dele, eles têm um jantar agora. Cabe a campanha do Boulos ir atrás dessa aproximação do Bolsonaro. O Nunes, você vê que o Bolsonaro sumiu da campanha do Nunes, porque eles sabem da rejeição que o Bolsonaro tem aqui. A gente precisa de garra aí, a gente precisa ir atrás e eleição está aberta, gente. Não tem ninguém que perde de véspera. Peru não morre na véspera, né? Então a eleição só vai acabar quando terminar. Tá aí. Essa questão do Bolsonaro é bem importante, né? Eu acho que tanto o Boulos como a Maria do Rosário tem que bater muito forte nessa questão aí no último debate, porque Porto Alegre e São Paulo são cidades onde o Lula venceu na eleição presidencial, tanto no primeiro como no segundo turno. Existe uma rejeição muito grande ao Bolsonaro nessas capitais, né? Nas capitais do Nordeste, né? Lá em Natal, em Fortaleza. Então tem que é uma carta que tem que ser usada com muita força, né? Identificar bastante esses candidatos aí ao Bolsonaro, e é tudo de mal, tudo de ruim que foi feito pelo Bolsonaro, né? Reforma da Previdência, eu não vi nenhum candidato falar ainda, pessoal, em reforma da Previdência, né? Uma herança que o Paulo Guedes e o Bolsonaro nos deixaram. Eu não vi nenhum candidato falar em privatização da Eletrobras, das refinarias da Petrobras, ao preço da gasolina com Bolsonaro, aos 33 milhões que ele deixou na linha da fome. Todos esses legados, né, de Bolsonaro não entraram na campanha. E eu acho que é uma falha da esquerda aí nesse ponto, né?